Hoje a gente vai falar sobre o Dia Mundial da Senha. O que é isso, Bruna? Que história é essa? Essa data é sempre celebrada na primeira quinta-feira de maio, tá? E foi criada assim para discutir a segurança de contas, perfis e cadastros virtuais. Assunto muito importante. Eu vou conversar aqui com a consultora jurídica na área de proteção de dados, a Caiana Vilar. Bom dia, Caiana. Seja bem-vinda. Bom dia, Bruna. Obrigada pelo convite. Vamos falar então sobre esse assunto. Inclusive, Caiana, não sei se é uma percepção só minha, mas eu vejo tanta gente assim caindo em golpes nas redes sociais, por exemplo, ou então tendo perfis invadidos, até pessoas vendendo produtos que não existem nas redes sociais. O que você tem visto assim? Por que está aumentando tanto, né, esse tipo de golpe e as pessoas caindo também? O que está acontecendo? Então, Bruna, não é uma percepção só sua. Início, né? De fato, a gente tem índices. Nós temos pesquisas de que no último ano cresceu demais, né, o vazamento de dados no Brasil. E esse vazamento de dados pessoais que nós temos é justamente devido à falta de cuidado que tanto as empresas elas têm na proteção dos dados, quanto nós temos com os nossos próprios dados, né? A gente tem a impressão de que, mas ninguém tem interesse nos meus dados, eu sou uma pessoa comum. Olha lá, não é? Então, o que a gente tem visto cada vez mais, exatamente, o cidadão comum acaba sentindo mais a questão da invasão, do vazamento de dados, quando esses dados acabam chegando ao bolso do consumidor. Exato. Né? Aos golpes financeiros, às compras de cartão de crédito, aos empréstimos, criação de contas bancárias. Tudo isso são questões que nós estamos vendo comumente, dia a dia, é o nosso cotidiano. Exatamente. Agora sim, quem é que tem a responsabilidade, né, doutora? Quando assim, vazou meu dado, acessaram minha conta, tiraram dinheiro da minha conta, fizeram um empréstimo que não fui eu que fiz. Quem é que tem a responsabilidade, assim, nesses casos? Principalmente quando a gente está falando de dinheiro, né? O nosso dinheirinho tão suado, muitas vezes um golpista faz assim de uma forma super rápida, acessa esses dados e aí faz uma confusão, né? Exatamente. A responsabilidade, Bruna, sempre é da empresa, da instituição bancária. A instituição bancária deve se responsabilizar por aquele dinheiro que foi utilizado da sua conta, por aquele cartão de crédito que foi utilizado. Entretanto, na prática, o que é que a gente vê? Aquela dificuldade que a gente tem em receber, em ser ressarcido daquele valor. Então, você vai ter direito? Tem direito. Mas o problema é que daqui que você explique para o banco, para que o banco ele ressarça esse valor, você já tem perdido aí alguns meses sem aquele dinheiro que você realmente estava contando no final daquele mês. Exatamente. Agora vamos falar sobre prevenção, né? Eu acho que essa data, esse dia, essa criação dessa data foi justamente para isso, né? Para a gente entender que existem ferramentas que vão pelo menos prevenir essas situações, né, doutora? De que forma acontece isso, assim? A gente tem o Instagram, por exemplo, que é uma ferramenta que para muitas pessoas é de trabalho, mas também aplicativos de contas bancárias mesmo, movimentações, transações. De que forma a gente pode proteger esses dados? Bruna, por incrível que pareça, tem uma senha forte. A senha no Brasil hoje mais utilizada é 12345. Nossa, gente, mas não faça um negócio desse, pelo amor de Deus. Por incrível que pareça, essa é a senha mais utilizada no Brasil hoje. Outra senha muito utilizada, os próprios dados pessoais. Então, se você tem uma senha de e-mail, não coloque como senha a sua data de aniversário. Não coloque como senha o seu CPF. A senha do seu cartão de crédito, não coloque a data do seu aniversário, vai ser muito fácil de descobrir. Né? Um hacker facilmente vai testar inicialmente essas combinações. Né? Esse vai ser o primeiro teste que ele vai fazer. Então, uma senha forte. Até os próprios dispositivos nos auxiliam com isso. Pedem que nós façamos uma senha de 8 caracteres, que misture letras maiúsculas com minúsculas. É chatinho? É chatinho. Mas é para nossa própria segurança. E nós temos outras opções também, já que a gente não consegue memorizar. Mas, por favor, só não criem uma pasta no computador escrito senhas. Já ia perguntar, porque assim, às vezes a gente pensa numa senha tão difícil que nem a gente lembra depois. O que a gente tem que fazer, assim? Usar a mesma senha para todos os aplicativos, colocar numa pastinha? O que a gente precisa fazer? Porque depois a gente mesmo esquece, né? Outra questão que é fácil de quebrar, não é a senha, é quando a gente usa a mesma senha para tudo. E isso é outro dado que o brasileiro tem costume de fazer, usar a mesma senha para tudo. Para o Instagram, para o WhatsApp, para conta de banco, para vários bancos, para aplicativo. Então,
Uma possibilidade são os cofres de senha, que eles guardam as nossas senhas. Você pode ter são aplicações da internet, uns são pagos, outros são gratuitos. Certo. E você pode estar lá guardando suas senhas e ele vai logar diretamente para você nos seus dispositivos. Entendi. Então isso, independente se for na rede social, esses aplicativos de contas bancárias, pode usar isso então a nosso favor, independente de qual seja essa senha. Sim, sim, pode usar. E às vezes, muitas vezes na versão paga, Bruna, você pode utilizar uma funcionalidade que é para alterar a sua senha a cada 3 meses, por exemplo. O que você nem precisa ficar sabendo qual é a senha. Boa, legal. É uma boa a gente opção. tem aqui, inclusive, viu? No sistema, a gente tem um sistema também que mostra, assim, a partir de tanto tempo, se eu não me engano, são 2 meses, essa senha precisa ser trocada. É uma boa alternativa também, né? É uma boa alternativa, principalmente os dados de empresas. Não é? Então, imagina a TV Correio, quanto de dados pessoais vocês manejam aqui. Não só dos funcionários, mas da empresa no geral. Então, é responsabilidade da empresa manter esse banco de dados seguro. Com certeza. É importante falar também que o número de acessos, tanto nas redes sociais, mas em aplicativos, aumentou muito durante a pandemia por causa do trabalho remoto, por exemplo. Então, essa proteção é essencial. Mas aí eu já passo para uma outra situação. Se a pessoa já foi lesada, já se sentiu lesada, já aconteceu algum tipo de golpe, o que é que ela precisa fazer? Com quem entrar em contato? Inicialmente com a instituição bancária, ou com o site, tentar resolver administrativamente, na conversa. E, infelizmente, se isso for impossível, procurar o juizado especial, procurar um advogado que ele possa auxiliar nessa causa. Perfeito. Muito obrigada, viu, pela participação, trazendo essa informação, esse alerta tão importante pra gente nessa data de hoje, que é o Dia Mundial da Senha, mas também vale aí para qualquer... Eu sempre falo aqui, que as datas pontuais servem para lembrar a gente, mas o alerta vale para o ano inteiro, né? Muito obrigada pela participação. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada. Valeu. Ó, gente, agora presta atenção.